Livro de 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 9. O texto bíblico diz assim, 1 de Reis, 19, verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegando ao pé de giesta, em outras versões está zimbro, que são plantas abortivas ou plantas semelhantes a arbustos. E o texto bíblico prossegue: sentou-se debaixo daquele arbusto e orou, pedindo a morte. Ele disse assim: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu quero repetir o verso de número 8, pelo menos a primeira parte. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, em outras passagens o texto bíblico diz assim: e caminhou 40 dias e 40 noites. A minha oração e o meu desejo é que com a força dessa comida, você caminhe, você vai mais longe em relação ao seu ministério, ao seu casamento, à sua vida profissional, empresarial, em relação aos seus sonhos. A minha oração é com a força dessa comida aqui, que está sendo oferecida aqui nessa manhã, é que você seja revestido de uma força incomum para você caminhar por mais tempo, continuar caminhando com o seu casamento, com o seu ministério, na vida talvez conflituosa com os filhos. É que você seja revestido de uma força para continuar trabalhando, para continuar vivendo o seu empreendedorismo. Essa é a minha oração. Que com a força dessa comida, você avance, você vai mais longe. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude a pregar sua palavra aqui essa manhã, e que os corações estejam absolutamente abertos e receptivos à sua palavra. Que a tua bênção esteja sobre quem fala, mas que a tua bênção também esteja sobre quem ouve, em nome de Jesus. Meus irmãos, sem dúvidas, Elias, se não é o maior profeta do Antigo Testamento, é um dos. Os judeus, eles tinham uma grande admiração por Elias. Quem ainda não leu a história do profeta Elias, ela começa no capítulo 17 de 1 Reis e se encerra ali por volta do capítulo 2 do livro de 2 Reis. Esse profeta judeu, ele nutria grande admiração pelos israelitas. A admiração dos israelitas era tão grande por Elias,
que eles aguardavam o retorno do profeta Elias. Olha que coisa interessante. Os judeus, eles aguardavam uma segunda manifestação do ministério desse profeta. Outra coisa também muito interessante, que faz a gente pensar na grandeza de Elias, é que houve um momento em que o povo achou que Jesus fosse, na verdade, Elias ressuscitado. Então vocês observem que nós estamos diante de um grande homem de Deus. Sem dúvidas, Elias era grande, mas Elias é gente. Sem dúvidas, Elias foi um grande profeta, mas sem dúvidas alguma, também Elias foi gente. Tiago, escrevendo em sua epístola, no capítulo 5, ele diz assim para a gente, ali no finalzinho do capítulo 5, Elias, gente, pessoa, sujeita às mesmas limitações e fragilidades que nós. Às vezes a gente olha para os heróis da fé da Bíblia Sagrada e a gente coloca eles em um padrão de espiritualidade e até mesmo de grandeza, que a gente passa a se esquecer que aquelas pessoas também eram gente como nós somos gente. E por ser gente, o que Elias fez? Por ser gente e não um super crente, Elias fugiu de Jezabel. Por ser gente e não um anjo, Elias está no fundo do poço em termos físicos e emocionais. É por ser gente. É por ser gente que Elias está debaixo do zimbro do desgosto. É por ser gente que Elias talvez se encontra na caverna da sua depressão. É gente. E quantas vezes nos assustamos em olhar para a grandeza e o ministério de Elias face a esse tempo de angústia e de melancolia que ele está vivendo. Quantas vezes não aceitamos que um pastor se apresente em sua comunidade as suas fragilidades. Quantas vezes temos dificuldades de assimilar que homens e mulheres de Deus também vivam seus tempos de angústia, de crises, ou até mesmo de depressão. Fomos pegos de surpresa, talvez, quando a partir do ano de 2018, casos e mais casos de suicídio entre pastores, que não se limitavam apenas ao movimento de igrejas históricas, mas alcançou também as igrejas pentecostais. Pastores se suicidando, pastores vivendo tempo de crises emocionais, tudo isso começou a mexer com o imaginário evangélico, mas espera aí, eles não são homens de oração, mulheres de oração, não são pessoas chamadas, vocacionadas, mas a gente se esquece que essas pessoas são também gente como nós somos. E aí eu repito, né? É por ser gente não super crente que Elias corre de Jezabel. É por ser gente não anjo que Elias está no fundo do poço em termos físicos e também emocional. Eu quero ler com você, mais uma vez, o verso de número 3 e 4. Olha só o que o texto bíblico nos diz. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Já vivi o bastante. Estou esgotado, quem sabe, disse Elias. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Interessante que o homem que havia pedido provisão de alimentos, o homem que havia orado pedindo provisão de alimentos, o homem que havia orado pedindo a ressurreição de uma criança, o homem que havia orado pedindo chuva, o homem que havia no capítulo anterior orado pedindo fogo, agora é o homem que ora pedindo morte, pedindo a própria morte. O homem que fez orações espetaculares e foi respondido, agora está orando pedindo algo inusitado: eu quero morrer. Pediu provisão de alimentos, o azeite se multiplicou. Orou pedindo a ressurreição de uma criança ou um adolescente, ressuscitou. Orou pedindo chuva e choveu. Orou pedindo fogo e fogo desceu sobre o holocausto. Certamente ele pensou: todas as minhas orações estão sendo respondidas,
agora eu vou orar pedindo a minha morte. Todas as orações de Elias foram respondidas, menos esta. Deus não responde a sua oração. O verso de número 3 e 4, nós encontramos o que ali? A gente encontra medo, a gente encontra solidão, a gente encontra desgosto e a gente encontra alguém vivendo um esgotamento emocional. O nosso herói está com medo, o nosso herói está em solidão, ele deixa o seu servo, o seu companheiro de ministério em Berseba e avança pelo deserto, o deserto também da solidão. O nosso herói está desgostoso, o nosso herói está vivendo um tempo de esgotamento emocional. Algumas pessoas dizem assim, mas como? O cidadão que enfrentou Acabe, enfrentou a escassez, o cidadão que enfrenta até mesmo profetas e mais profetas de Baal e Azera, o homem que enfrenta tantas dificuldades, agora está fugindo da ameaça de uma mulher. Jezabel está tão distante e Elias então corre para escapar da sua vida. Como é isso? O que é isso? Como a gente entende uma pessoa que teve tanta capacidade emocional e espiritual para enfrentar dilemas tão piores, mais graves, e agora, diante da ameaça da rainha, ele foge, ele entra nessa deprê. Bem, a ameaça de Jezabel não é a única explicação para o estado melancólico do profeta. Não é a única explicação. Elias está assim, não é simplesmente por conta desse ponto específico. Eu entendo que a ameaça de Jezabel é a ponta do iceberg. Elias viveu por vários anos uma vida marcada por limites e perigos. Leia o capítulo 17 e você vai perceber que o capítulo 17 e o capítulo 18 é marcado por ameaças, é marcado por limites, é marcado por perigo. Escute isso. Ele foi declarado inimigo da nação por Acabe. Viveu escondido por anos. Passou anos difíceis no deserto. Viveu por anos no limite das suas necessidades, vivendo até a ameaça de passar fome. Junte tudo isso ao confronto vivido no Monte Carmelo, entre ele, Elias sozinho, defendendo o nome de Jeová, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Lá está ele, um homem contra 900 falsos profetas e sacerdotes. Não é apenas a ameaça de Jezabel, é todo o conjunto da obra. Elias chega nesse estado aqui porque ele tem uma vida marcada de muita intensidade. É muito perigo, é muito limite, é muita ameaça. Alguns teólogos chegam a pensar que Elias estava vivendo um tipo de cansaço emocional. O que hoje os especialistas chamam de síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Que é a exaustão emocional causada por uma rotina atribulada. Sim, Deus foi provedor na vida de Elias, sem dúvida nenhuma. Deus prepara um ribeiro, Deus prepara carne, Deus prepara uma viúva, Deus prepara azeite, Deus prepara farinha, Deus manda chuva, Deus manda fogo, o profeta é cuidado, mas não podemos esquecer que em meio a todas essas providências, o profeta vive uma rotina de dias atribulados. E aí, estresse e pressão é igual cansaço, exaustão emocional. Talvez eu esteja pregando para algumas pessoas aqui cansadas emocionalmente. Os sintomas da síndrome de burnout pode ser fadiga constante e falta de energia durante o dia. Dores de cabeça frequentes, dificuldade de concentração, alterações do humor, muita irritabilidade,
Pessimismo, baixa autoestima, insônia, dificuldade para pegar no sono, mesmo estando cansado, vontade de se isolar de todos, sentimentos constantes de fracasso, incapacidade, insegurança, dificuldade para cumprir as responsabilidades. E aí, pastor Anderson, eu estava pensando em uma coisa. A síndrome de burnout tem a ver com o cansaço emocional, a fadiga emocional, o esgotamento emocional. Vocês já pensaram na possibilidade de uma síndrome de burnout, mas ligado ao cansaço ou à exaustão da nossa espiritualidade? A possibilidade de se sentir absolutamente esgotado em relação à fé? Aí eu pensei nos seguintes sintomas de uma possível síndrome de burnout ou de exaustão da nossa espiritualidade. Pense comigo. Desinteresse em compartilhar a vida com outras pessoas. Sensação de estar só na prática do evangelho. Repito, primeiro, desinteresse em compartilhar a vida com outras pessoas. Lembra de Elias vivendo a sua crise ali existencial ou vocacional, e ao invés de caminhar com o amigo, com o colega, com o seu servo, ele o deixa em Berseba e avança o deserto solitário? Sensação de estar só na prática do evangelho. Sabe aquele negócio? Os crentes não estão entendendo nada e só eu estou interessado em praticar o evangelho. Está todo mundo caminhando numa direção equivocada e só eu estou percebendo o que está acontecendo. Sensação de estar só na prática do evangelho. Lembra-se de Elias? Senhor, todos se curvaram a Baal, só eu fiquei como profeta do Senhor. Eu sou o último, eu sou o único em Israel que não me curvei, que não como na mesa de Jezabel. Aí vem o Senhor e diz assim: olha, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ainda há 7.000 joelhos que não se curvaram. Sensação de estar só na prática do evangelho. Pessimismo dominante em relação à igreja. A pessoa olha para a igreja com pessimismo, com negativismo. Ceticismo e incredulidade em relação a Deus, às escrituras e à oração. A incredulidade começa a tomar conta do coração e você começa já a não ter aquela forte convicção em relação a Deus, em relação às escrituras, ou em relação à oração. Estamos orando, estamos clamando, estamos buscando, mas você não está crendo mais como anteriormente. Perda da percepção dos sinais da graça de Deus. Deus está fazendo, Deus está agindo, mas você não percebe, porque você está focado no extraordinário, no grandioso, e Deus se manifesta ali de forma simples, humilde, e o coração não está sensível às percepções da graça e dos sinais da misericórdia de Deus. A gente pode pensar isso também aqui em relação a Elias, que quando estava na caverna, teve um coração sensível a perceber Deus em um vento, em uma brisa suave. Quando o nosso coração é tomado desse esgotamento espiritual, que, diga-se passagem, parte deles aqui encontramos na vida do profeta, na vida de Elias. Tudo começa a se tornar desinteressante, a vida perde o seu brilho, a sua cor. Interessante que Elias parece viver todos esses sintomas, sejam eles espirituais, sejam eles emocionais. Escute isso aqui. Mas o Deus, que não se interessa apenas pela obra, mas pelo obreiro, ele vai na direção de Elias. Eu vou repetir. O Deus que não se interessa apenas pela obra, mas pelo obreiro. A gente acha que talvez o mais importante, o foco de Deus é a obra. Não, Deus se preocupa mais com o obreiro do que com a obra. É preciso que você entenda que você está na mira do interesse de Deus. E aí o Deus
que mais do que se importar com a obra, se importa com o obreiro, vai na direção do seu servo, o seu servo acovardado, o seu servo solitário, o seu servo desgostoso. Ei, eu desejo que Deus faça isso aqui essa manhã. Eu desejo que Ele venha na sua direção. A minha oração e meu desejo é que Deus faça isso aqui nessa manhã, que assim como Deus foi na direção de Elias, que Ele visite a sua alma, que Ele venha na sua direção essa manhã. E é interessante que o pastor e teólogo Charles Swindoll, ele vai dizer assim: Deus visita o seu profeta, mas não o visita com sermão, não visita com exortação e não visita com repreensão. Se fosse eu, talvez dizia assim: toma vergonha na cara, Elias. Talvez se fosse uma outra pessoa aqui um pouco mais dura no trato, diria talvez para Elias naquele estado melancólico: te levante, seu frouxo. Tanta coisa que você viveu, tanta coisa que você pregou, olha o seu estado de miséria. Deus visita o seu servo, não com sermão, não com exortação, não com repreensão. Deus vai ao seu servo cansado com graça e com misericórdia. Lembra do pai da parábola do filho pródigo? Rapaz, aquele menino merecia o quê? Bem, segundo a lei, ele merecia ser apedrejado. Bem, segundo o filho mais velho, o seu irmão mais velho, ele merecia ser banido. Talvez, segundo o servo da casa, merecia uma coça. Segundo outros, o castigo e a indiferença do pai. Mas como é que o pai recebe? Com graça, com misericórdia e com festa. Deus é diferente de nós, não é, meus irmãos? Ainda bem, não é? Meu Deus. Eu penso Deus dizendo assim para Elias: acalme-se, meu filho. Relaxe. Faz tempo que você não come uma boa comida. Olha aí. Pão. Água. Coma. Beba. Levante-se. Caminhe. Eu quero encerrar aqui meu tempo com vocês dizendo o seguinte: a experiência do profeta é a experiência da visitação de Deus. Olhe comigo os versos de número, por favor, 5 a 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Olha só que interessante aqui, olha. O cidadão foi acordado, foi alimentado, ok? Para se levantar, porque essa era a proposta. Você come, você bebe, e você se levante e você caminha. Ele deita de novo. Aí o Deus que não desiste da gente, que é esse caçador obstinado do céu, segundo John Stott, ele volta. No caso do pastor, é mais ou menos assim, Anderson. Eu já fui lá, não quer nada com Deus. No caso de alguns irmãos, não, eu já visitei, não quer nada. Não, Deus vai, ele continua abatido, desanimado e deitado. Aí Deus volta de novo. Verso de número 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Meus irmãos, aqui o segredo dessa força incomum, que a partir do verso 8, Elias recebe, está no pão. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, caminhou, viajou 40 dias e 40 noites. Sabe por que a gente vive esses tempos assim conflituosos?
Vocês estão com uma série de mensagens aqui falando da centralidade, não é? De Cristo. Sabe por que a gente vive essas crises emocionais, os burnouts da vida, as depressões muitas vezes? Sabe por que dessas agonias envolvendo a nossa espiritualidade, esse desejo de uma parada, de uma desistência, de deitar e não se levantar mais? É porque o pão não é o centro. O pão deixou de ser o centro. O pão deixou de ser a centralidade maior das nossas vidas. Um dia Jesus, reunido com uma multidão que estava enlouquecida, querendo o pão da padaria, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O problema é que você, olha só a metáfora aqui, ó. Sabe qual é o problema? É que você deixou de olhar para o pão e está olhando para o chimango, para o biscoito voador. Você está olhando para o bolo. Sabe, você está olhando para o secundário. E você está perdendo de vista o pão vivo que desceu do céu. Você começou a olhar e focar e se interessar por outras coisas. Eu convido você a se colocar de pé essa manhã, por favor. Pastor Anderson, eu vou evocar Jesus através do pão comido por Elias, e vou evocar a presença do Espírito entre os cansados, através daquele vento que passou na frente da caverna do Elias. Para que a gente se levante, como Elias nessa manhã, a gente precisa do pão que é o Cristo de Deus. Mas a gente precisa também desse sopro extraordinário do Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que o Senhor sopre aqui essa manhã. Senhor, que o pão da vida seja por nós aqui, seja para nós o centro da nossa existência. Que o pão da vida, Senhor, seja o centro da nossa existência. Que o vento do Espírito sopre sobre nós e nos empurre. E nos empurre. E nos empurre para uma caminhada mais longa. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu iniciei essa mensagem dizendo assim: olha, que através da força dessa comida, você tenha capacidade de caminhar mais longe em seu casamento, caminhar mais longe em seu ministério, caminhar mais longe em seu trabalho, caminhar mais longe em seu empreendedorismo, caminhar mais longe em sua atividade, porque talvez eu esteja conversando com Elias aqui essa manhã. Elias que estão em suas cavernas, em seus arbustos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor. Que de fato seja um tempo de renovação das nossas forças. De renovação, Senhor, ó Pai, das nossas emoções. Um tempo, Senhor, de renovação, Senhor, do nosso equilíbrio, do nosso ânimo, da nossa espiritualidade. Que seja um tempo, Senhor, novo, abastecidos, alimentados, revestidos do Teu Espírito, para uma caminhada que não acaba, Senhor. Ó Deus, visita os cansados aqui essa manhã. E cumpra a Tua palavra. Vinde a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nos alivia, Senhor, com a Tua presença, com o sopro do Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos cantar, e faça dessa canção a sua oração de restauração espiritual essa manhã, em nome de Jesus. O Rei
dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois